Jesus está aqui, Ele está passando neste lugar. E nós que cremos, que temos fé, e esta fé que nos salva, nos faz adorá-lo e glorificá-lo, porque com certeza este mesmo milagre que Ele fez, dando vista a este cego, e que salvou a este cego, com certeza já tem derramado muitas bênçãos em nossas vidas, e muito mais Ele poderá fazer. Basta que você clame. Não importa se alguém te manda calar, não importa se alguém diga que é uma bobagem vir à igreja, não importa se as vozes da multidão dizem que isso não serve para nada. O importante é a fé que você tem naquele que é poderoso para fazer abundantemente mais do que aquilo que você pede. Por isso vamos orar neste momento, dando início a este culto, e vamos adorá-lo, assim como fez aquele povo naquela época. Santo Deus bendito, estamos aqui reunidos, Senhor, porque cremos no Teu poder. Cremos que Tu és poderoso para nos dar a vida abundante, e cremos que Tu és poderoso para nos dar a vida eterna. Te adoramos, Jesus, porque o Teu sacrifício na cruz nos uniu novamente ao Pai, rasgou o véu que fazia separação, e hoje temos livre acesso a Deus. Por isso, Senhor, Te adoramos, porque Te amamos, Senhor, porque reconhecemos que Tu és o único digno de louvor e adoração. É por este motivo que estamos aqui, Senhor, nesta noite, nesta tarde, para Te adorar, para Te render graças, para Te buscar, Senhor, porque queremos a Tua presença. Recebe o louvor da Tua igreja e fala conosco nesta noite. É a nossa oração e o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém, aleluia. As palmas louvam ao Senhor. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, queridos. Oh, Te adoramos, Senhor Jesus. Te adoramos a beleza da Tua santidade. Oh, não há outro, Senhor, não há outro digno de receber toda adoração. Oh, não há outro digno de ser adorado, não há outro digno de ser exaltado. Oh, soberano és, soberano és. A Ti a glória, a Ti a honra, a Ti o louvor, a Ti a adoração. Oh, Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Oh, Espírito Santo, vem, toma o Teu lugar, vem, toma o Teu lugar aqui. Oh, Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos. Oh, será que você pode adorar o Senhor, querido, nesse início de culto? Será que você pode erguer a tua voz nesse momento e possa adorar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória? Oh, começa a elevar a tua voz nesse momento. Começa a elevar a tua voz. Começa a declarar que Ele é santo, que Ele é digno, que não há outro como Ele. Começa a encher essa casa de adoração. Começa a encher esse ambiente. Ergue, eleva a tua voz até o alto trono do Senhor nesse momento. Oh, Te adoramos, Jesus, Te adoramos, Jesus. Ergue a tua voz aí no teu lugar, erga a tua voz. Oh, Tu és adorado aqui, Senhor Jesus. Tu és adorado aqui, Senhor Jesus. Será que você pode adorar Jesus essa noite? Oh, aleluia. Exalte, 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 exalte ao Senhor, exalte ao Senhor. Oh, digno és, adorado. Doce Espírito aqui, sim, eu sei que é o Espírito de Deus.
Podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos com o teu poder. Te adoraremos, te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Doce presença, doce presença, presença santa, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos com o teu poder. Te adoraremos, te adoraremos por tua presença aqui, que renovará e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Declare: há um doce Espírito aqui. Sim, eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Há um doce Espírito aqui. Há um doce Espírito aqui. Sim, eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos com o teu poder. Te adoraremos, te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Declare: doce presença, doce presença, enchendo-nos. Te adoraremos, te adoraremos. Por tua
Louvado seja o Senhor, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Oh, aplauda o nome do Senhor bem forte, isso. Digno de toda a honra, de toda a glória. Oh, não há outro, Senhor, como Tu. Oh, não há outro, Senhor, digno de ser adorado. Oh, tudo vem de Ti, tudo volta para Ti, Senhor. Oh, nosso espírito, Senhor, ele tem sede de Ti. Assim, Deus, como a corça anseia pelas águas. Oh, temos sede de Ti, Senhor. Oh, temos sede de Ti, Senhor. Temos sede de Ti, Senhor. Oh, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Declara: o Teu reino é sempre eterno. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Ergue a tua voz e declara que o Teu reino é sempre eterno. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade.
te adora. A tua igreja te adora. Teu reino, o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Sua igreja declara: teu reino é sempre. Erga a tua voz, erga a tua voz. A tua igreja te adora. Ergue a tua voz, ergue a tua voz. Teu reino é sempre. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Mais alto para Jesus, mais alto para Jesus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Gostaria que você fechasse os seus olhos por alguns instantes. Oh, as misericórdias do Senhor, elas são as causas de não sermos consumidos. Eu gostaria que nesse momento, você que pode começar a se agradecer ao Senhor. Oh, só de você ter levantado hoje, só de você ter levantado respirando, agradeça ao Senhor, agradeça pelas mínimas coisas. Começa a encher esse lugar de gratidão. Começa a encher esse lugar de gratidão. Diga: Senhor, obrigado pelos meus filhos. Senhor, obrigado pela minha família. Começa a agradecer, querido, nesse momento. Começa a agradecer. Começa a agradecer, começa a agradecer. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. O reino dele não tem fim, não tem fim. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Oh, exaltado és, exaltado.
Eu quero me esvaziar para que tu possas me encher. Eu quero me esvaziar e depender totalmente de ti. Eu quero me esvaziar para que tu possas me encher. Eu quero me esvaziar e depender totalmente de ti. Eu quero me esvaziar para que tu possas me encher. Declare isso para Jesus essa noite. Eu quero me esvaziar. Declare depender totalmente de ti. Quero me esvaziar, Senhor. Quero me esvaziar para que tu possas me encher. Eu quero me esvaziar e depender totalmente de ti. Declare bem alto: eu quero me esvaziar. Eu quero me esvaziar para que tu possas me encher. Faça essa oração. Eu quero me esvaziar e depender totalmente de ti. Eu quero me esvaziar para que tu possas me encher. Oh! Eu quero me esvaziar e depender totalmente de ti. A ti toda honra, a ti toda honra, a ti toda glória e todo louvor. Declare: a ti toda honra, a ti toda honra, a ti toda glória e todo louvor. Agora nesse momento, querido, o Espírito Santo, ele toca o meu coração nesse momento. O Senhor, Ele quer ouvir o clamor da igreja. O Senhor, Ele quer ouvir a igreja clamando, a igreja clamando. Comece a clamar aí no seu lugar, querido. Comece a clamar aí no seu lugar. Começa a liberar em alta voz palavras que vão mexer com o mundo espiritual nesse momento. Você que entrou aqui desanimado, você vai sair daqui fortalecido. Ei, você que entrou aqui pensando em parar, ei, eu quero te dizer algo: o Senhor, Ele não vai deixar você desistir. Recebe da parte do Senhor agora uma injeção de ânimo. Todo fraco, todo abatido e cansado, ele se fortalece na força do poder de Jesus.
Oh Senhor, derrama a tua unção sobre a tua noiva. Derrama a tua unção sobre a tua noiva. Oh, a unção que vivifica, a unção que restaura. Oh, restaura aquele que precisa ser restaurado. Restaura aquele que precisa ser restaurado. Oh, limpa aquele que precisa ser limpo. Oh, meu Deus, vem nesse lugar. Vem com a tua unção de renovo. Renova aquele que precisa ser renovado. Enche aquele que precisa ser cheio. Oh, vem nesse lugar, Espírito de Deus. Oh, clamamos essa tarde. Sabemos que algo vai acontecer no mundo espiritual. Oh, cadeias se quebrem agora no nome de Jesus. Cadeias se partam no nome de Jesus. Agrilhões se partam agora no nome de Jesus. Não há principado e potestade que possa contra aquele que é, contra aquele que era e contra aquele que há de vir. Oh, Jesus, Jesus. Ei, te adoramos, Senhor. Te adoramos, te adoramos. Oh, te adoramos. Rando e alarabando que arabaie. Oh, querido, eu não quero forçar a barra aqui nessa tarde, mas eu sinto algo espiritual acontecendo aqui. Fecha teus olhos, você que pode, fecha teus olhos. Fecha teus olhos e agora eu quero que você, nesse momento, abra o teu coração. Oh, o Senhor, Ele começou a fazer algo aqui na vida de pessoas. Oh, 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 aleluia. Será que tem alguém aqui que pode glorificar ao nome do Senhor? Oh, quanto mais você manda o glória para cima, o Senhor, Ele derrama da unção dEle. Enche esse lugar, querido, nessa noite com adoração que o Senhor quer ouvir. Oh, derrama o teu coração aqui no altar do Senhor. Oh, meu Deus. O Senhor, Ele não quer apenas o suficiente de você, Ele quer tudo, Ele quer tudo. Será que tem alguém aqui disposto a dar tudo para Deus essa noite? Oh, ofertamos tudo a Ti, Senhor. Ofertamos tudo a Ti. Ofertamos tudo a Ti. Oh, tudo a Ti, Senhor. Oh, o coração de uma noiva apaixonada. Oh, o coração de uma noiva que te ama. Oh, o coração de uma noiva que te ama, Jesus. Oh, nos declaramos essa tarde. Oh, e dizemos que não há, Senhor, quem possa nos preencher. Oh, somente Tu tens, Senhor, as palavras de vida eterna. Oh, o que necessitamos vem de Ti. Oh, o que necessitamos vem de Ti. Oh, mais de Ti, menos de nós. É isso que queremos. Mais de Ti, menos de nós. Mais de Ti, menos de nós. Mais de Ti, menos de nós. Será que você pode fazer essa oração? Oh, mais de Ti, menos de nós. Mais de Ti, menos de nós, Senhor. Oh, mais de Ti, menos de nós.
pode aplaudir ao Senhor nesta tarde? Glórias a Deus. Bendito é o nosso Deus. Pode tomar o seu assento. A Desirê e a Isabela vão apresentar uma coreografia nesse momento. Aleluia. Talvez para muitos irmãos ouvir esse ritmo aqui dentro da igreja deve ter se espantado, né? Estou na igreja mesmo.
mas a gente entende que Deus não muda, mas Deus se move e Deus é o dono de todos os ritmos, irmãos. Não fiquem assustados, espantados. Tudo que existe hoje foi criado a partir do que Deus já fez. Então, a música, o louvor, tudo é nosso, não se espantem, não fiquem aí, não vou no culto semana que vem não. Agora até piseiro na igreja está tocando, né? Em nome desse ritmo lá fora, que você escuta que não entende nada, mas tudo é para a honra e para a glória de Jesus e Deus. Amém? Abra sua Bíblia, 2 Coríntios 8. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1 até o 5 nós vamos ler. Amém? Todos encontraram? Amém? Assim diz a palavra de Deus. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque, no meio de muita prova de tribulação, já é prova, ainda mais de tribulação também, o que eles fizeram? Manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, o apóstolo Paulo está dizendo, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram o quê? Voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. E uns dias eu vinha pensando sobre esse momento ofertório, e eu fiquei convencido de que esse momento é um momento muito espiritual, porque a verdade é que as nossas palavras, um texto que nós lemos aqui, não é de maneira nenhuma para tentar te convencer. Não, porque essa obra é uma obra de convencimento, ela é uma obra do Espírito Santo. Mas, na verdade, a palavra ela é libertadora. E então, quando nós lemos um texto, quando nós contamos um testemunho, quando nós compartilhamos algo que Deus fez em nós, entendemos que é exatamente isso, é algo espiritual, é algo que é Deus que faz na sua vida para que você entenda e tenha um reconhecimento de devolver parte daquilo que Deus tem te concebido. E quando nós lemos esse texto desse povo aqui, desta igreja, como eu li aqui para vocês, fazemos conhecer a igreja da Macedônia no versículo 2, porque no meio de prova de muita tribulação, manifestaram alegria e a profunda pobreza. Então você acha que só dá oferta, só devolve dízimo quem tem dinheiro? Não, pastor, eu não vou devolver meu dízimo ainda porque eu ganho muito pouco, sabia? Por isso que eu não oferto na igreja ainda. Por isso que eu não devolvo o dízimo. Deus não vai receber aquilo que eu vou dar. Engano seu, ou você está querendo arrumar uma desculpa para poder não devolver, para não obedecer a palavra de Deus. Mas eu digo que é algo espiritual, mas eu também quero dizer para você que já ouvimos aqui, eu particularmente já repeti algumas vezes, que na verdade é a terra que move o céu. Se você quer viver uma bênção financeira na sua vida, você tem que fazer uma atitude relacionada à área financeira. Se você quer desfrutar, se você quer que multiplique, quer que não lhe falte nada, você tem que fazer algo relacionado à sua área financeira. Você precisa tomar uma decisão, você precisa tomar uma postura mediante a isso.
E o que você precisa fazer? É o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Trazei o dízimo à casa do tesouro. Dízimo quer dizer o quê? 10%. E às vezes a gente fica procurando razões ou motivos para não fazer isso. Mas em momento algum, a Bíblia diz para não fazer. Só que, às vezes a gente até vira crente para isso, né? Você até conhece a Bíblia para poder se justificar. Mas olha esse povo, irmãos. Da extrema pobreza deles, contribuíram com alegria para que a igreja da Macedônia, para que a assistência dos santos. E a Bíblia diz que eles superabundaram. No versículo 5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas deram a si mesmo primeiramente ao Senhor pela vontade. Primeiramente, eu quero essa noite orar, que antes de você ofertar, antes de você devolver o dízimo, que você se entregue ao Senhor, que você seja uma oferta para Deus hoje, porque não vai adiantar o seu dinheiro se Deus não tiver você. Não adianta tudo aquilo que você der a Ele, se Deus não te tiver. Ou também, você não devolve também, porque Deus não tem a você. Porque se você fosse de Deus, você não teria problemas em devolver 10% daquilo mesmo que Ele te concedeu. Então olha que coisa, olha essa chave, irmãos. Mas também deram a si mesmo primeiro ao Senhor. Então antes dele ofertarem, antes deles contribuírem com os missionários, antes dele devolver o dízimo, deles ofertarem, o que eles fizeram primeiro? Eles se deram ao Senhor. Que esta noite a melhor oferta que você possa oferecer aqui nesse templo, nesse momento, seja você. É por isso que muitas das vezes quando nós oramos aqui, Senhor, receba o ofertante assim como a oferta. Senhor, receba o dízimo assim como aquele que devolve. Porque de nada adianta se Deus não te tiver. Se o teu coração não estiver aqui com alegria, ou você faz isso com pesar, com tristeza no seu coração. Mas que esta noite, a sua maior oferta não seja uma espécie. Que a sua maior oferta não seja aquela nota que você separou, sim, mas que seja você para Deus. Porque Deus tiver você, você não vai ter problema em devolver. Se Deus tiver você, você não terá problemas em ofertar. Se Deus tiver você, não terá problemas em você contribuir com os missionários, com a obra que está sendo feita no sítio. Não terá problema porque Deus tem você. E se Deus te tem, irmãos, eu quero dizer para você, você tem tudo que é dele. Se Deus tiver você, nada vai te faltar. Se Deus tiver você, nada vai te faltar, sabe por quê? Ele é dono de tudo. Fique de pé. Feche seus olhos. Não quero te colocar contra a parede, não quero te ameaçar, não. Quero trazer a verdade para você, pois a verdade é libertadora. Você que, depois que a gente orar, que trouxe o dízimo do Senhor, vai vir aqui à frente, nós vamos orar. E você que vai ofertar, a salva será passada e você contribuirá com alegria. Põe a mão sobre o seu coração, por gentileza. Senhor Jesus, a verdade é que existem muitas fortalezas, que existem ainda muitos sofismas, que existem muitos muros, muitas correntes, que aprisionam pessoas, que chega esse momento de ofertar, esse momento de devolver o dízimo. Muitas pessoas que aqui mesmo estão, ou que estão nos ouvindo em suas casas, estão, ó Deus, apegadas a palavras mentirosas que exatamente querem impedirem de romper e vencer nesta área, mas não é mérito nosso, Senhor, não é
capacidade minha de convencer alguém. Espírito Santo, convença essas pessoas que elas precisam desfrutar desta alegria, que elas precisam viver uma vida completa em Ti, e uma vida completa não é somente aonde se tem louvor, aonde apenas nós recebemos a palavra, o momento da palavra, o momento da cura, o momento de um milagre, mas, ó Deus, uma vida completa em Ti é uma vida onde nós aprendemos a ser generosos e reconhecer de que tudo que temos vem de Ti. Espírito Santo de Deus, nos receba nesta noite, como assim o Senhor recebeu esse povo da Macedônia, como a Tua palavra, como nós acabamos de ler. Antes, ó Deus, deles darem alguma coisa, eles se deram primeiro a Ti. Que nós sejamos a oferta a Ti, Senhor, nesta noite, nesta tarde, Senhor. Receba-nos, Senhor, com alegria. Antes de receber, ó Deus, a nossa oferta, antes de recebermos o dízimo que devolveremos, nos receba diante do Teu altar nesta tarde, Senhor. Que essa atitude, Senhor, possa trazer bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Que essa atitude possa romper, Senhor, no mundo espiritual. Ó Deus, que tudo aquilo que está preso, que tudo aquilo que está amarrado, Senhor, seja, Deus, aberto, seja destravado no mundo espiritual, ó Pai. Começa a operar, ó Deus. Que essas nossas ofertas sejam como chuvas de bênção sobre a vida de cada um que irá contribuir, cada um que irá ofertar. Deus, a Tua palavra diz que trazer o dízimo é uma ordenança, e nós estamos obedecendo, e nós sabemos que a obediência traz bênção sobre as nossas vidas. Quisemos colher, ó Deus, desses frutos da obediência à Tua palavra. Abençoe o Teu povo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e o teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e o teu corpo tudo novo se fará. Chorarás e saltarás de alegria. Vem, Espírito Santo, me guiar. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vem, Espírito Santo, visitar. Deus. Vento do Espírito. Aleluias. Vento do Espírito. Sopra neste lugar. E enche os nossos corações. E enche os nossos corações. Tua alma viverá. teu espírito renovará. e no teu corpo tudo novo se fará. Eu creio, Senhor, tua alma viverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará,
e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás, saltarás e saltarás de alegria, de alegria. aleluias. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo restaurar. Vem Espírito Santo visitar. Aleluias. Vento do Espírito, Toca em cada um. vento do Espírito, Sopra neste lugar e enche os nossos corações. enche os nossos corações. Vamos aplaudir bem forte ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em seu coração. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 15. Vamos ler todo o capítulo, as 3 parábolas que Jesus proferiu. A parábola da ovelha perdida, dracma perdida, do filho pródigo. E nós vamos meditar um pouquinho nas coisas importantes desse texto ligado um ao outro. Glória a Deus. Quando encontrar, por gentileza, se ponham de pé em reverência à palavra. Obrigado. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na nos ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos e, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar
os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tanto tempo, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Agora revela-nos os segredos nela escondidos. Toca os nossos corações de forma que possamos crescer em ti, neste texto importante que o Senhor nos separou esta noite. Assim te agradecemos, no nome de Jesus te louvamos. Amém. Pode sentar, amados. Tem alguém nos visitando aqui nesta noite? Alguém nos visita? Ah, tem uma jovem ali, tem outra aqui. Mais alguém? Tem um outro jovem ali. Vamos dizer aos visitantes: sejam bem-vindos. Se você me receber assim, eu não volto na sua casa. De novo, sejam. Amém. Queridos, esse texto que eu acabei de ler é um texto muito importante para o momento que nós estamos vivendo aqui na nossa igreja. O momento onde nós estamos trabalhando constantemente o discipulado, que nós estamos trabalhando a conexão de bênção dos irmãos uns com os outros. No momento em que nós estamos ganhando novos discípulos, novas almas, é importante mostrar para você essas três parábolas que Lucas separou para nos contar. Essas três parábolas trazem ensinamentos muito importantes que nós precisamos observar. No capítulo 14, versículo 34, 35, está escrito assim: Jesus falando acerca dos discípulos, como o sal da terra. E ele diz: o sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurar-lhes o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Quando Jesus disse que nós somos o sal da terra, nós precisamos observar e analisar que o sal, no tempo de Jesus, não era apenas um tempero. O sal, no tempo de Jesus, ele funcionava como um freezer, como uma geladeira. Ele era um conservante da carne. O sal servia para muitas outras coisas, claro, também o tempero, mas sobretudo o sal era uma forma também de pagamento. Tanto é que a palavra salário vem do sal. E nós vemos aqui Jesus falando: vós sois o sal da terra. Nós, como sal, precisamos ser não só sal, mas tem que ser um sal bom. Porque ele diz que se o sal for insípido, não é possível restaurar-lhe o sabor. Ele só serve para ser jogado fora. Ele não presta como adubo e nem mesmo para fazer montanhas. Não nasce nada nele. Lançam-no fora, totalmente fora. E ele está dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo para nós agora. Está dizendo para a igreja. Você tem que ser sal, mas não só um sal, tem que ser um sal bom. Um sal com todas as suas propriedades. Uma outra coisa interessante sobre sal é que o sal, ele tem o seu valor fora do saleiro. O sal dentro do saleiro não tem valor nenhum. Quando você coloca o sal em contato com alguma coisa, então ele reage. Então ele dá o seu sabor, ele dá o tempero, ele dá o toque certo, ele dá a situação de mudança, de reação que precisa naquele alimento. Assim, irmãos, temos que ser nós. Discípulos são sal. Discípulos não só são sal, sal bom. Amém, igreja? Nós precisamos entender isso e colocar isso no nosso coração. Senhor, tu me disse que eu estou aqui para conservar. E eu tenho que entrar em contato com a massa e eu tenho que provocar nela uma reação. Você tem que ter contato com as pessoas e provocar nela uma reação. As pessoas que estão à sua volta, elas precisam ser tocadas, atingidas pela unção, pelo poder que está na sua vida. As pessoas que estão convivendo com você, elas precisam olhar para você e ver que o seu sorriso, a sua alegria, que você é uma pessoa contagiante, que você é uma pessoa vibrante, que você é uma pessoa especial, que há algo bom em você, que atrai aquela pessoa, que faz com que ela queira ficar próxima de ti. É isso que você precisa entender aqui. Tanto é assim esse texto, que no capítulo 15, versículo 1 e 2, é a segunda parte desta mensagem. O texto diz: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos, porque Jesus era um sal atraente. Jesus era alguém que tinha sabor. A palavra dele, Paulo chega a falar que a nossa pregação, a nossa palavra tem que ser temperada com sal. Isso significa que a palavra tem que ter sabor, tem que ter gosto. E ele diz isso, que os publicanos, que eram considerados pecadores, ladrões, os publicanos cobravam impostos, superfaturavam em cima desses impostos. Então eles não eram bem vistos pela sociedade, eram considerados ladrões, estelionatários, eram como milicianos. E eles se aproximaram de Jesus. E a Bíblia diz que se aproximaram de Jesus também os pecadores. Mas esses pecadores se aproximaram de Jesus, disse Lucas, para o ouvir. Eles se aproximaram de Jesus porque queriam ouvir o sermão de Jesus. Agora, olha que interessante. Logo começaram os murmuradores, os religiosos.
os fariseus e os escribas, os conhecedores da lei, os santarrões, os santões, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Por quê? Para eles, se misturar com alguém contaminado é se contaminar, óbvio. Para eles entendiam que se Jesus andava com os pecadores, comiam com eles, se misturava com eles, então Jesus também não era tão santo assim. Jesus não podia ser o Filho de Deus se ele não estava se separando da massa considerada a massa podre da sociedade. Vai observando, amados, que coisa interessante. Então Jesus, em resposta a eles, presta atenção nisso, Jesus, em resposta a esses escribas e fariseus, Jesus faz uma defesa do seu ato. Jesus responde a esses escribas, a esses religiosos. Qual era a intenção, qual é a motivação, qual é o desejo, qual o motivo pelo qual ele estava próximo dessas pessoas? Ele tinha um único objetivo: ganhá-las para Deus, fazer com que essas pessoas tivessem uma mudança de vida, que eles não permanecessem pecando, que eles não permanecessem errando, que o publicano tivesse a sua vida transformada, que o pecador parasse de pecar, que os enfermos fossem curados. Então Jesus começa a fazer uma defesa em relação a ele, contando 3 parábolas, e eu quero chamar a sua atenção para o que Jesus está dizendo. Primeiro, aqui tem um pastor com 100 ovelhas. 100 ovelhas. Não são 10 ovelhas, são 100 ovelhas. E esse pastor, chegou o momento de ajuntar essas ovelhas no aprisco, e era a função do pastor contar se todas elas estavam por ali. E ele começa a contar, e ele percebe que faltava uma ovelha, uma só. Ele poderia ter na sua mente assim: eu tenho 99, então se eu tenho 99, que me importa uma? Eu ainda tenho 99, então eu vou ficar feliz, porque eu fiquei com a maioria, praticamente não estou perdendo nada. Mas ele não aceita essa situação. Esse pastor, com amor pelas suas ovelhas, com o cuidado que ele tinha pelas suas ovelhas, a Bíblia diz que ele prende no aprisco as 99 e sai à procura daquela 100ª ovelha. Mas presta atenção nos detalhes. O texto diz que ele vai por caminhos difíceis. Ele deixou o aprisco, que é lugar seguro, e ele vai para o deserto a buscar a ovelha que se perdeu. Nesse texto, várias vezes você vai encontrar a palavra ovelha perdida, a que se perdeu, né? A ovelha perdida que se perdendo, a palavra perdido. Presta atenção na palavra perdido. Deserto. E ele vai em busca daquela que se perdeu, e ele não desistiu, ele não encontrou logo de imediato. Ele deve ter passado horas, muitos minutos, segundos de minutos, e minutos de segundos, e segundos de minutos, e horas e dias, e eu não sei quanto tempo, mas o texto diz que ele não voltou para casa até encontrá-la. Ele estava decidido que ele não voltaria para casa enquanto ele não pudesse encontrar aquela ovelha e trazê-la salvo, em segurança, de volta para casa. E o texto diz: achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Cheio de júbilo. Ele volta para casa com aquela ovelha sobre os seus ombros.
Mostrando isso o quê? Cuidado. Mostrando isso carinho. Mostrando amor. Ele volta para casa. E quando ele chega em casa, ele não só põe aquela ovelha lá no meio das outras. A Bíblia diz que ele prepara uma festa. Ele reúne todos os seus amigos e chama todos os seus vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Eu já achei aquela que havia se perdido. E ele faz uma festa, amados. Uma festa. Por causa de uma ovelha. Uma ovelha. E o texto diz: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Era uma ovelha perdida, mas foi achada. A segunda parábola, Jesus fala da situação de uma mulher noiva. Esta situação desta mulher é preocupante, porque ela é noiva. E a noiva não recebia uma aliança para pôr no dedo. A noiva recebia uma coroa. E essa coroa tinha 10 moedas de ouro nelas. Essas moedas representavam ali garantias do seu futuro. Caso viesse ficar viúva, caso tivesse uma situação de complicação. Então, é algo valioso. Mas essa mulher podia falar: eu tenho 9. Perdi uma, tenho 9. Ela não aceita. A Bíblia diz que ela toma uma atitude. Ela levanta à noite, acende a luz, uma candeia, pega uma vassoura, tira os móveis do lugar, uma trabalheira enorme, e começa a varrer a casa, procurando diligentemente aquela moeda, e o texto continua: até encontrá-la. Até encontrar aquela moeda. E ela passou aquele tempo todo de atividade, achou a moeda. E quando ela achou a moeda, ela reúne as amigas, chama as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, vamos fazer uma festa, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E o Senhor diz: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Um pecador que se arrepende. O Senhor está falando diga comigo, um pecador. O outro texto e a outra parábola é de um homem que tem 2 filhos. O mais moço dele falou: pai, eu quero que o Senhor reparta comigo a parte dos meus bens agora, enquanto o Senhor está com vida. Eu não quero que o Senhor morra e depois a gente divide os bens, meu irmão. Eu quero a minha parte agora. Eu quero desfrutar da vida agora. O pai pega e dá a ele a sua parte. Aquele filho poderia ter permanecido na casa, mas não ficou na casa. E o texto diz que ele, passado alguns dias, no versículo 13, não muito depois, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, não deixou nada, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E o texto lá na frente diz que ele gastou dinheiro com as meretrizes, com as prostitutas. Isso importa dizer que ele foi um homem que não tinha cabeça, não tinha ideia do que ele estava fazendo, mas destruiu tudo, o seu patrimônio, a sua herança, não soube administrar bem os seus bens, destruiu tudo, acabou com tudo. Depois de ter consumido tudo, como se não bastasse, veio sobre aquele país, sobre aquela terra, uma grande fome. Sobre aquele país, uma fome, e ele começou a passar necessidades.
ele começou a sentir fome. E o versículo 15 diz que então ele foi procurar um emprego. E o que ele encontrou foi um serviço aonde aqueles moços deu para ele um emprego de cuidar, de apacentar porcos. Talvez para você nos dias de hoje, apacentar porcos é uma coisa comum. Apacentar porcos. Mas lembrando que um judeu cuidar de porcos era humilhante demais. O judeu não come a carne do porco, considera um animal imundo. O que dirá cuidar desses porcos? Olha que situação ele chegou: degradação moral, física, mental e espiritual. Só descendo. Aí no versículo diz que a fome dele era tanta, ninguém lhe dava um pão, ninguém lhe dava água, ninguém lhe dava nada. E só sobrou para ele o desejo. A Bíblia não diz que ele comeu, mas diz que ele desejava se alimentar das alfarrobas, das comidas que os porcos comiam. Pior do que apacentar os porcos é desejar comer o que os porcos comem. O que é que você dá para o porco? O resto. O que é que você dá para os porcos? A lavagem. O que é que você dá para os porcos? Comida estragada. Era essa a situação desse jovem. Mas ele recobrou a consciência. A Bíblia diz que ele, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, eu aqui estou morrendo de fome. Aqui ele só deseja, ele só fala ainda: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Aqui ele só estava intencionando fazer. Existem muitas pessoas assim na igreja. Eles sabem que estão quebrados, que estão caindo, que estão desmoronando tudo, e eles dizem: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso tomar uma atitude, mas só fica nisso, só fica no eu preciso. Não basta apenas você, dentro de você, interiorizar um desejo. Você precisa ter atitude. Diga comigo, atitude. O texto é claro que no 19 diz que ele tomou atitude. Ele se levantou e foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O que me chama a atenção nesse texto? Uma coisa linda. O pai, pelo jeito, estava todos os dias na janela ou na porta da casa esperando: esse filho vai voltar, esse filho vai voltar, o bom filho a casa retorna, esse filho vai voltar. E a expectativa do pai aguardando o retorno desse filho, voltando esse filho vivo. Ele queria esse filho vivo. E o texto é claro que o pai não perdeu tempo, saiu de casa, correu, viu esse filho, o abraçou e o beijou. O pai poderia ter falado: já vem aquele desperdiçador, já vem aquele problemático, o que ele está fazendo aqui? Não, esse não é o coração do pai. O coração do pai sempre estará disposto a perdoar, a abraçar, sempre receber de volta. E o filho lhe disse: pai, tudo que ele pensou ele está fazendo. Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Isso é uma atitude de humildade. Primeiro degrau que ele começa a subir. O pai, porém, disse aos seus filhos. O pai nem deu ouvido o que ele falou: não sou digno de ser chamado seu filho. Porque o que ele estava falando era uma coisa sem nexo, sem... Como que vai deixar de ser meu filho? Então o pai nem dá ouvido a isso, e o pai diz: trazei depressa a melhor roupa,
e trouxeram a melhor roupa. Vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei e matai o novilho cevado. O pai estava com um novilho separado para essa data. O pai estava já cevando, engordando um novilho para esta data. Ele está falando assim: trazei também e matai o novilho. Não, ele falou um novilho, aquele que eu estava guardando para essa data, para esse dia. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Este meu filho estava perdido e foi achado. E começaram a se regozijar. Mas aquilo não trouxe alegria para todos da casa. Nem todos se alegram pelo retorno de um filho. O irmão mais velho estivera no campo, e quando ele voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e ouviu as danças. E chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? O que está acontecendo aí? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar aquele novilho cevado, que ele estava guardando, porque recuperou o filho com saúde. Ele se indignou, e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliar aquele rapaz. Rapaz, vamos entrar, festeja comigo, eu estou alegre. Mas ele não, está triste, está relutante, porque ele estava com raiva do pai. Ele ficou chateado com o pai. O problema dele não é com o irmão que voltou, mas com o pai. E ele responde a seu pai: há tanto tempo que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Nunca te desobedeci, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com meus amigos. Tu nunca me deu uma festa, tu nunca me deu um presente. Agora vem esse teu filho aí. Ele não chama de irmão, ele diz: agora vem esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes. Tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então o pai lhe respondeu: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Você não desfruta porque você não quer. Você sabia que esse irmão mais velho muitas vezes representa aquela pessoa que está na igreja e ela diz para Deus: Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu oro, eu jejuo, não falta culto. E eu não sei por que a minha vida está assim. Por que eu não desfruto? Por que eu não tenho um cabrito para celebrar? E o pai está sempre dizendo: o que é meu é teu. Você pode usar a hora que você quiser. Você só precisa saber como atrair isso, como ter isso. Porque as pessoas muitas vezes pensam que Deus quer sacrifícios, que Deus quer holocaustos. O que o Senhor quer é santidade. O que o Senhor quer é que você se separe do mundo, que você seja, como bem disse o pastor Tiago aqui, inteiramente dele. Sócrates estava aniversariando, um filósofo conhecidíssimo, famoso filósofo. E no meio daquela festa ele foi homenageado, e ele ganhou muitos presentes. E na hora de um último entregar um presente, o nome dele era Ésquilo, era um dramaturgo. Chegou perto dele e disse assim: eu não tenho nada para te dar, porque tudo que você tinha que ganhar, você já ganhou. Só me resta dar-te a mim mesmo. E Sócrates disse para ele:
se tu me deres a ti mesmo a mim, eu prometo que te devolverei a ti mesmo em melhores condições do que eu recebi. E quando eu li essa frase, que está na mensagem que eu vou pregar mais tarde, eu pensei, é exatamente isso que acontece com a vida das pessoas. Por que é que elas não melhoraram, mesmo depois de terem aceitado Jesus como Salvador? Porque ainda o dinheiro te tem, o mundo te tem, as drogas te tem, o sexo te tem, o pecado te tem. Porque o dia que você se der inteiramente para Deus, Ele vai devolver a ti mesmo em melhores condições do que Ele pegou. Você precisa se entregar, meu amado. Você precisa se entregar. As pessoas não se entregam. Elas não se dão inteiramente para Deus. Senhor, se dão em parte, você precisa dar inteiramente. Então, esse jovem aqui representa aqueles crentes insatisfeitos dentro da igreja. Esse irmão do filho pródigo aqui é o desviado na casa do pai. É aquele que está na casa do pai, mas não desfruta da presença do pai. Não tem prazer com a presença do pai. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Isso é verdade. Tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso, é necessário que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos à conclusão disso tudo aqui. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto: 100 ovelhas, uma importa, uma só importa. 10 dracmas, uma moeda perdida, uma importa. 2 filhos, ele poderia ficar com um, mas um importa. E eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa tarde, que está me assistindo pela internet: Deus ama especialmente você. A gente tem costume de dizer: Deus nos ama, Deus nos ama. Não, não, não. Não pode ser encarado assim. Porque Deus te ama especialmente. Ele tem um amor especial por você. Você precisa entender isso. Na nossa cabeça funciona: Deus ama todo mundo de forma igual. Não, é mentira do diabo. Deus ama especialmente você, do seu jeito. Ninguém tem o seu cabelo, ninguém tem a sua cor de pele, ninguém tem o mesmo tom de voz, ninguém tem a mesma digital. Deus te fez um ser único e Ele te ama, especialmente você, do seu jeito. Ele te ama. A gente precisa parar de dizer: Deus nos ama. Deus me ama. Deus me ama. É isso que Jesus está dizendo. Não importa que sejam pecadores, não importa que seja publicano, eu os amo. Os sãos não necessitam de médico, mas são os doentes. Lucas era médico, por isso que ele está escrevendo isso. Ele está dizendo: quem precisa de médico é quem está doente. E é esses pecadores que precisam de salvação. É esses pecadores que precisam de vida eterna. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto: se você ainda não notou, a Bíblia não fala muito da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quando Deus foi fazer o homem, usou a expressão nós. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. No momento em que
ele desce para confundir as línguas ali na Torre de Babel. Ele disse: desçamos e confundamos ali a sua língua. 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Você encontra Isaías profetizando, quando ele diz que os anjos diziam uns aos outros, os serafins voavam e diziam: santo, 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 3 vezes. Santo é o Pai, santo é o Filho, santo é o Espírito Santo. A pergunta para Isaías: quem enviarei, quem há de ir por nós? Então ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu poderia te mostrar vários outros textos aonde a Trindade está presente. Não há palavra Trindade na Bíblia, mas você vai ver 3 em 1. Para muitas pessoas é difícil entender que seja o Pai, seja o Filho, seja o Espírito Santo e que os 3 formam um único Deus. Você tem dificuldade de entender? Compare com um ovo. O ovo tem a casca, tem a clara e tem a gema. 3 em 1. Mas você não diz 3 ovos. Você diz um ovo. E nem tanto os 3 estão juntos. No mesmo propósito. Você pega você, o ser humano. Você tem corpo, alma e espírito. Nem tanto você não é 3 Paulo, 3 Tiago, 3 Fernanda. Você é uma única pessoa. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é Deus. E no processo de salvação da humanidade é que cada um tem uma função diferente. O Pai criou, o Filho veio salvar e o Espírito Santo vem conduzir os salvos para a glória. Isaías profetizou quem era Jesus. E ele disse: a virgem conceberá e dará à luz um filho, seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então Deus Pai é Deus acima de nós. Deus Filho é Deus conosco, habitando entre nós. Mas Deus Filho, Deus Espírito Santo, é Deus em nós. Porque você é o templo do Espírito Santo. Ele mora dentro de você. Então você pode dizer: Deus habita em mim, na pessoa do Espírito Santo. Então não é difícil entender isso. Deus conosco, Deus acima de nós e Deus em nós. Ou seja, ao mesmo tempo que Deus é transcendente, está muito além, acima de nós, ao mesmo tempo que Ele é tão grande, Ele também é imanente. Ele é um Deus que cabe dentro de mim, vive dentro de mim. Glória a Deus! Aleluia! Então, você encontra nessa parábola o pastor da ovelha que vai atrás de uma. Esse é Jesus, que jamais vai perder uma das suas ovelhas. Ele é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Você encontra a dracma perdida. Essa mulher representa a igreja. Ela acende uma luz. Essa luz é o Espírito Santo. Ela acende essa luz, representa o Espírito Santo, que trabalha em conjunto com a igreja para encontrar a moeda perdida. E você encontra o Pai. O Pai que é Deus, que está à espera desse filho que se perdeu. Esse pai que está à espera desse filho que foi embora, que gastou todos os seus bens, mas ele não está nem aí pelos bens que o filho perdeu. Ele quer o filho de volta, porque ele ama o filho. Então Deus Pai que ama o filho, o Espírito Santo que trabalha em conjunto com a igreja e o pastor que cuida das suas ovelhas. Então, Pai, Filho e Espírito Santo estão juntos. Outra coisa que há conexão nesse texto é que você encontra uma ovelha e faz uma festa. Você encontra uma moeda e chama todos os amigos e vizinhos para fazer uma festa. Não é noite de lua cheia, não é lua nova, não tem colheita, mas o Pai
reúne os seus amigos e faz uma festa, mata um bezerro cevado, porque o filho voltou, um filho voltou. E Jesus começa a dizer: assim mesmo, quando um pecador se arrepende, os céus ficam em festa, os anjos celebram. Irmãos, você precisa se alegrar quando o seu filho se converte ao Evangelho, quando o seu marido vem para a igreja, quando a sua esposa se converteu a Cristo. Você devia se alegrar porque a sua família serve ao Senhor, porque a sua casa anda na presença de Deus. Nós precisamos se alegrar mais com as almas. Importa. Agora, olha que interessante. A ovelha é você. A moeda perdida é você. E o filho pródigo é você. O Pai, o Filho e o Espírito Santo continuam de braços abertos a lhe esperar, a lhe dizer: volta para casa, não permaneça perdido, se encontre, se ache, volte para o aprisco, volta a ter o teu valor como moeda de ouro. Filho, venha assumir o seu lugar na casa do Pai. Para de comer as alfarrobas dos porcos. Para de comer comida estragada. Passa a comer comida boa. Na casa do Pai tem festa. Na casa do Pai tem alegria. Você pode ficar de pé no seu lugar? Quando um pecador se arrepende, a festa no céu. A festa no céu. Eu não posso pregar esta mensagem sem fazer essa pergunta. Alguém aqui que tenha se afastado da casa do Pai, tem sido uma ovelha desgarrada, que se perdeu, ou perdeu o seu valor na igreja, e deseja em seu coração, nesta noite, reconciliar-se com Deus, se alegrar novamente com Ele, dar motivos de festa no céu, deseja restaurar sua comunhão com o Pai. Se você deseja isso, se identifique, levante uma das suas mãos. Você deseja? Vem cá, minha filha. Você devia estar fazendo festa. Cadê uma jovem para orar com ela aqui? Mais alguém? Tem aqui uma segunda pessoa. É ovelhas perdidas voltando à casa do Pai, amados. Oh, glória! Tem uma terceira pessoa. Talvez você nunca entregou a sua vida a Cristo, nunca aceitou a Jesus, e você quer entregar a sua vida a Jesus hoje. Não tem melhor caminho do que servir a Jesus. E eu vou repetir: Deus ama especialmente você. Deus ama você. Deus ama você. Deus não ama a todos, Ele ama você. Diga: Deus me ama. Deus me ama. Mas alguém aqui deseja tomar essa atitude ao lado do Pai, renovando os seus pactos, sua aliança com Deus? Vamos orar por essas pessoas. Ora, Bela, por ela. Simone, ora pela... Qual o seu nome, filha? Yasmin. E o seu, filha? Miriam. Vamos orar pela Miriam. Orem por elas. Aqui os discípulos trabalham, oram juntos. Cantem. Mesmo sendo assim,
pobre pecador, Deus me ama. Obrigado, Senhor, por essas Mesmo almas. sendo falho, Nesta hora o céu está em festa, os anjos estão celebrando. Por uma alma, ela importa, são duas, Senhor. Nós te adoramos por isto. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Oh, se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto e entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Ele me ama mesmo. Deus me ama. Declare isto. E o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. Aleluia! Mais uma vez, Deus me ama. Deus me ama. Como é bom declarar isso, E Senhor. o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. Aleluia! Deus me ama. E o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama. E o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado, Senhor, por essas duas almas. Muito obrigado mesmo, Senhor. Obrigado por aqueles que convidaram essas almas. E obrigado pelo Teu Espírito que tocou os corações. Só o Senhor mesmo pode nos alegrar desta forma. Que possamos nos multiplicar. Em nome de Jesus. Amém. Quem vai discipular a Miriam? Você? E quem vai discipular Yasmin? Você também? Vai cuidar delas? Bem. Porque agora nós não vamos deixar ninguém solto. Quantos aqui já tem discipuladores? Levante a mão. Muito bem. Quem ainda não tem discipulador? Você já tem? Você não tem discipulador? Discipuladora? Tem que escolher alguém aqui na igreja que vai te discipular. Lá no grupo da igreja eu coloquei essa semana quais são o perfil do discipulador e qual é a função do discipulador. Se você quer crescer espiritualmente, segue essa visão.
todos vocês vão ter discipulado. Não importa que seja de Fazenda Caxias, que seja de Santa Sofia, que seja daqui da sede, alguém que vai caminhar com você espiritualmente, que vai orar com você, que vai te ajudar a desenvolver na fé cristã. Então, nós já temos vários discípulos, e muita gente aqui precisa estar debaixo dessa visão de discipulado, ok? Mais informações, depois você pode procurar a gente, os pastores. Nós estamos aqui para lhe tirar todas as dúvidas. Amém? Que o amor de Deus, a graça de Deus Filho, a comunhão do Espírito Santo seja com a tua vida. E todos digam: amém. Vão na paz do Senhor. Deus te abençoe.